De jovem aprendiz a superintendente do DR da Paraíba, a trajetória do engenheiro Carlos Pereira no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado se confunde com a história do serviço. O filho do bairro de Jaguaribe nasceu em casa com auxílio de uma parteira. É apaixonado pelo Botafogo do Rio e daqui. Tem 5 filhos e uma legião de amigos por onde passou no serviço público. Foi presidente da SAELPA, diretor do DR de Pernambuco, secretário de Educação e secretário de Infraestrutura da Paraíba, além de ter atuado como professor do Liceu Paraibano, onde estudou, e da UFPB. Mas nas crônicas entrega sua verdadeira paixão: descrever o cotidiano com riqueza de detalhes. Em algumas delas, falou da própria idade e de como é viver nessa fase da vida. Esse é o seu 60 a mais de hoje. O currículo é longo e claro que todas essas experiências agregam a carreira de Carlos Pereira, figura muito conhecida aqui no nosso estado. Primeiramente, agradecer por nos receber aqui na sede do DR da Paraíba. E a gente estava conversando aqui antes sobre algumas experiências profissionais, né? A sua história e a história do DR parece que é uma coisa só, mas outros órgãos públicos tiveram também o prazer de que o senhor passasse por eles, e algumas histórias são bem marcantes na sua vida, né? Qual que o senhor destaca? Olha, eu destaco, em primeiro lugar, é que este DR é a minha segunda casa. Casas eu tive já algumas, mas esta aqui foi uma onde eu me fixei desde quando tinha 14 anos. Agora, saí algumas vezes, mas voltei. E voltei agora para ficar. E não sair mais, a não ser para um outro lugar que eu não quero nem pensar onde vai ser, nem quero saber quando vai ser. Mas o DR tem uma história que se confunde com a minha, ou a minha história de vida se confunde com o DR. Porque realmente eu comecei a trabalhar aqui como contínuo. Ou seja, um aprendiz de serviço, né? Cuja função era servir cafezinho, levar documento de uma mesa para outra. Isso quando eu tinha 14 anos. Ou seja, hoje que eu tenho 86, significa dizer que eu tenho 72 anos dedicados ao DR. E sou muito grato por estar vivo e poder dar essa entrevista, porque ela me repassa muitos momentos que eu considero marcantes e importantes da minha vida profissional. Eu acho que a vida é feita de acontecimentos. E as pessoas que às vezes dizem que depois dos 60 a pessoa envelheceu, elas não estão dizendo a verdade. Então elas não conhecem o que é a velhice, ou a envelhecência, que é um termo mais bonito da pessoa ficar velha, né? Então, quando se diz, não, uma pessoa com 60 anos é uma pessoa velha, não, pode ser idosa. Eu separo idoso de velho. Eu nunca fui velho, mas sou idoso já há bastante tempo. Por que eu digo isso? Porque quem diz que essa pessoa lá é velha e fica criticando, talvez não saiba que é melhor ser criticada como velho do que partir antes de ser velho. E não viver essa experiência. Não ficar velho, não ficar velho. Então, hoje, aqui eu estou realmente nos últimos anos de vida, eu reconheço isso, embora a minha árvore genealógica me dê um pouco de folga. Meu pai morreu aos 90 e minha mãe morreu aos 90, de modo que eu ainda tenho uns 4 anos aí para seguindo, e se for a minha avó, ela morreu com 98, então eu estou segurando. E vivo bem aos 86 anos, porque vivo, Thaisa, vivo um binômio que eu considero fundamental na vida de qualquer pessoa. Em qualquer idade, a partir da adolescência. Eu sou muito favorável a que se cumpra um binômio que eu considero absolutamente importante para a pessoa viver bem. É viver o amor e o trabalho.
Se a pessoa vive bem no amor, mas está mal no trabalho, ele está bem pela metade. Se ele está bem no trabalho, mas não está no amor, ele está bem pela metade. Mas se está bem no amor e no trabalho como Bia, então ela está muito bem nas duas, que o binômio da felicidade é esse. E a minha vida é feita disso. Foi feita e é feita disso. Eu construí a minha vida e nunca tive assim muito norte definido, porque quando a gente tem 40 anos, nunca sabe o que é que vai ser na vida. Me perguntavam, quando eu estudava no Liceu Paraibano, eu quero dizer uma coisa muito importante, principalmente para quem está me ouvindo e é estudante. Eu sempre estudei em escola pública. Eu estudei o curso primário no Grupo Escolar Santo Antônio, lá em Jaguaribe. Aliás, eu sou do bairro de Jaguaribe, que é uma das coisas mais importantes que eu lembro da minha vida. Eu vivi a minha infância e adolescência lá no bairro de Jaguaribe, entendeu? Eu estudei no Grupo Santo Antônio, onde hoje ali é a Casa da Cidadania, lá em Jaguaribe, na 1º de maio. E concluí, como eu mudei de casa para ali mais perto da João Machado, eu digo assim, eu estou falando para os habitantes de João Pessoa, que João Pessoa é dividida em bairros. Hoje são muitos. Na época que eu era adolescente, havia 4 ou 5 bairros. Eu podia citar Jaguaribe, Cuidados das Armas, o Centro, entendeu? O Varadouro e Tambaú, que começava, mas já era difícil chegar em Tambaú, porque a gente só chegava de bonde. Depois é outra coisa que eu posso lhe falar. Então, quando eu me mudei lá da casa onde eu nasci, na antiga Rua da Concórdia, hoje é Rua Senador João Lira, lá em Jaguaribe, eu mudei para a Rua Diogo Velho, que é pertinho da João Machado. Eu dizia que a Jaguaribe se separava do centro pela João Machado. A Rua João Machado é conhecida como uma das avenidas mais bonitas de João Pessoa, tanto quanto essa, a Marcelino Figueiredo, pelas frondosas mangueiras, que elas, eu não sei nem quando foram plantadas, mas elas dão sombra e frutos, né? Então, quando eu me mudei, aí eu fui terminar o meu curso primário no Grupo Escolar Isabel Maria das Neves, que é na João Machado, porque ficava muito mais perto de casa. E depois, escola pública também. E depois fui para o Liceu Paraibano. O Liceu Paraibano é um dos grandes momentos da minha vida. Lá eu estudei 7 anos. 4 do curso ginasial e 3 do curso científico. Foram 7 anos. E o exame de admissão ao Liceu Paraibano era tão disputado, era mais do que o vestibular da universidade. Tanto que eu não consegui passar no primeiro ano que fiz. Aí tive que estudar o ano todinho e garantir a mim e a minha mãe, que me cobrava muito, perguntavam: você quer ser o quê um dia? Isso eu estudando no liceu. Aí eu disse: eu queria ser engenheiro. Engenheiro? Um menino pobre de Jaguaribe ser engenheiro? Não. Havia 3 ou 4 engenheiros aqui na Paraíba, e de pessoas que tinham posse, porque como não havia escola de engenharia, o pessoal estava na escola de engenharia de Pernambuco. Depois vinha trabalhar aqui. E na hora em que se fundou a escola de engenharia, basta dizer que a primeira turma tinha 8 alunos. A minha turma tinha 10 alunos. E é um curso muito difícil. E eu disse: eu quero ser engenheiro porque eu acho muito bonito o que se faz na engenharia. E mantive essa minha ideia de ser engenheiro. Tanto que quando eu fiz pelo segundo ano o exame de admissão ao liceu, porque eu estudei o ano todo, mas passei no segundo ano, e aí vem outro episódio. Naquela época, o auditório do liceu é o mesmo que é hoje. Mas os estudantes que faziam o exame de admissão, e eram centenas, entendeu? Porque só existiam 2 colégios aqui praticamente, era o Liceu Paraibano e o Pio Décimo. O Pio Décimo era para as famílias que tinham mais posse, porque era pago, e o liceu era gratuito, né? Então, o chefe de disciplina, seu Antônio de Barros, com um cigarro no bico, que a gente chamava dizer assim, ia para o palco e colocava todos aqueles estudantes que tinham feito o exame de admissão no auditório e começava a chamar aqueles que foram aprovados. Primeiro ano que eu fui para lá, primeira vez, quando ele chamava pela ordem alfabética.
Passou de A, B, C, me chamou o Carlos, eu fui para casa quase chorando. Eu vou estudar o ano todinho e quando ele chamar no próximo ano, eu tenho certeza que quando eu chegar no C, ele vai chamar meu nome. Foi dito e feito. Me chamou. No ano seguinte, quando chegou no C, Carlos Pereira de Carvalho, assim, fui para casa direto para abraçar minha mãe. E a gente vai fazer agora um pequeno intervalo para voltar no próximo bloco para falar das crônicas de Carlos Pereira. É um instante só. Estamos de volta, como prometido, para falar das crônicas, que o senhor escreveu algumas por conta do seu aniversário, e o jeito de falar parece que está toda hora rememorando, né, o cotidiano da cidade, trazendo lembranças importantes da nossa capital. E eu queria entender como é que entrou para esse mundo da escrita e que leva contigo até hoje. Eu sou igual a você, não sei a idade. Eu sou jornalista profissional, entendeu? Com carteira assinada quando trabalhei no Jornal Norte, depois no Correio da Paraíba, e hoje escrevo uma crônica semanal no Jornal União, que é publicada aos sábados. Eu já fui locutor esportivo, já fui comentarista esportivo, já trabalhei na ZYX2, Rádio Arapuã de João Pessoa, e na PRI4, Rádio Tabajara da Paraíba, entendeu? E eu sempre me acostumei a escrever. Eu gosto muito de escrever. E, evidentemente, quando era possível, transformava essa escrita em fala. Então, eu comecei a usar a rádio também para difundir as minhas crônicas. Eu escrevo há muito tempo. Eu tenho, assim, talvez umas 3.000 crônicas escritas e estava para transformar em livro, que estava entregue a Juca Pontes. Estava começando a fazer o trabalho, de repente ele faleceu. Com relação ao que eu escrevia, eu sempre imaginei escrever alguma coisa que despertasse interesse em quem lê, não é? Porque você escrever sobre etimologia, sobre coisas de muita ciência, sobre inteligência artificial, isso aí tem tanta gente já escrevendo, não. Eu gosto de escrever coisas do que eu vivi, que as pessoas de hoje, como você, não viveram. Hoje, a minha crônica de hoje, que foi ao ar pela Rádio Tabajara, porque todos os dias na Rádio Tabajara, às 7 horas, no Jornal Estadual, tem a crônica de Carlos Pereira. E hoje a minha crônica foi fazendo a descrição de como era que se fazia um bolo em casa, pelas mãos da minha mãe, dizendo desde o preparo da bacia para bater lá aquela massa, até ir para o forno, que era um fogão de lenha, entendeu? E depois a briga para partir quem é que ganhava o maior pedaço, que era eu, porque eu era escolhido. Diziam meus irmãos que eu era o preferido da minha mãe, mas isso era uma questão entre eles. Então eu sempre, assim, eu já contei histórias várias sobre o DR, já contei histórias muitas sobre quando eu vivia em Brasília. E essa história está em uma das crônicas que eu li, inclusive o senhor fala do passado, mas também fala do presente com relação à velhice. Eu queria que o senhor deixasse essa dica para a gente encerrar o programa de hoje, para quem está na terceira idade. O que é que o senhor tem a dizer a esse grupo que, por vezes, pode até achar que não tem mais expectativa de trabalho, de vida, e ainda tem muita coisa pela frente? Olha, quem está ficando velho tem que ter o cuidado de não se achar velho. Primeira coisa. Dizem que a pior briga que você tem é com você mesmo. Se você não se convencer do que é, você não vai convencer ninguém. Primeiro, lute dentro de você para você se valorizar. Não espere que alguém valorize, não. Se valorize. Segundo lugar, não se considere velho. Há umas passagens que você precisa ter um certo cuidado, né? Mas o ficar velho é uma questão de espírito. É evidente que uma pessoa... Eu tenho hoje um residente, chefe de uma residência aqui no DR, doutor Adalberto, ele é paralítico. Ele é paralítico. Ele trabalha numa cadeira de rodas. É um dos melhores residentes que eu tenho aqui. Porque ele nunca sentiu, por ser paralítico, que ele não podia trabalhar. As chamadas pessoas com deficiência
elas às vezes são afastadas porque as pessoas acham que ela não tem condição de trabalhar. Mas se der oportunidade a muitas pessoas com deficiência, que às vezes são mais eficientes do que as pessoas que não têm deficiência. A deficiência começa da própria pessoa. E eu não vou dar lição de vida para ninguém, mas aos 86 anos eu tenho eu não tenho vaidade nenhuma, orgulho nenhum, mas eu tenho a tranquilidade e a consciência do que o que eu fiz na minha vida, eu fiz primeiro, para valorizar o meu trabalho. Segundo, para valorizar o meu amor. E em terceiro lugar, para sentir que é possível fazer cada vez mais, enquanto você se sentir em condições. Não passe dos seus limites, não adianta. Porque os seus limites podem estar aos 40, depende de você. Mas pode estar aos 90, né? Então, eu aos 86 anos me sinto em condições de trabalhar. Aqui diariamente eu estou aqui no DR, viajo quase toda semana para ver as minhas estradas. E mais do que isso, aí vou encerrar só dizendo isso. E não esqueça que o binômio da felicidade é amor e trabalho. E se você quiser inverter, inverta, trabalho e amor. É com essa entrevista inspiradora que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, viu, pela sua companhia e até a próxima.